Boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é João Gustavo Melo, estou muito feliz de estar aqui com a presença ilustríssima de vocês. Meus amigos de Sete Lagoas aqui também estão presentes. Muito obrigado por estarem aqui. E justamente agradecendo muito a toda a produção da FIST, toda a elaboração da curadoria das mesas, bem como o pessoal da técnica, o pessoal da produção. Muito obrigado pelo tratamento maravilhoso que a gente tem tido aqui durante essa estada e durante o nosso deslocamento. Eu vou pedir um pouquinho para ficar em pé também, para poder conversar um pouquinho com vocês, por causa da filmagem. Tem aqui os telões, né? Tem aqui as telas. Desculpa, eu não estava vendo aqui as telas. Hã? Não, é porque eu não estava vendo, desculpa, eu não estava vendo aqui as telas, aí eu tinha que ficar vendo aqui, mas tem as telas aqui. Obrigado, viu? Bom, eu queria falar um pouquinho de vocês. Muita gente não é familiar ao processo de feitura de um carnaval, e eu queria, nesse nosso encontro, antes da fala dos professores, da gente poder entender um pouco do que é esse processo de fazer um enredo de escola de samba e de fazer um desfile de escola de samba. Eu sou cearense, sou jornalista de formação e com mestrado e doutorado em artes. Então, assim, a minha situação como profissional foi sempre muito a pesquisa. Eu sou um teórico e não sou um artista do fazer, do executar visual. Mas, para isso, o nosso trabalho significa também fazer pesquisas teóricas junto ao carnavalesco para que a gente possa trazer histórias ao Brasil de maneira que tem uma penetração bastante grande, por conta da mediatização da escola de samba. E isso tem sido um propósito nosso, não só da Viradouro, não só meu enquanto pesquisador, mas também de todo o carnaval carioca, por meio até de uma chegada de novos artistas que estão com a cabeça muito, muito boa, né, com relação a isso, e principalmente por conta de novos artistas negros que estão chegando ao desfile das escolas de samba e estão trabalhando pela reorganização do imaginário do Brasil por meio dos desfiles, né? Então, a gente tem uma missão muito importante, que eu acho que é trazer essas histórias desse Brasil profundo, muitas vezes silenciados, e que as pesquisas na área de história e em outras áreas também correlatas, elas nos ajudam, elas contribuem muito para que a gente possa levar essas histórias para a avenida e levar um público cada vez maior e mobilizar toda uma comunidade, né? Já que a escola de samba ela traz essa capilaridade, por exemplo, no Rio de Janeiro e em outras cidades do Brasil, de você ter uma ala de compositores se debruçando sobre um determinado tema, sobre determinadas histórias que vão sendo colocadas em desfile, né? Então, aqui, as sacerdotisas Voduns e Rainhas do Rosário, a gente tem essa capa, vamos dizer, de apresentação, onde a gente tem a atriz e performer Laísa Campos, que fez uma sacerdotisa Vodun na comissão de frente da Unidos do Viradouro no Carnaval de 2024, e também a capa do livro Sacerdotisas Voduns e Rainhas do Rosário, dos nossos amigos que estão aqui. No início é o verbo, né? No início a gente trabalha com a palavra. Nesse momento, a gente faz um documento para a ala de compositores, em que o enredo é escolhido. Esse documento chama sinopse, e essa sinopse vai para a ala de compositores, em que cada compositor vai se organizar em parcerias e vão participar de um grande festival de samba para a composição das músicas que vão concorrer ao hino daquela escola de samba naquele ano. Por exemplo, agora o enredo da Viradouro para 2025 é Malunguinho, o mensageiro de Três Mundos. Está acontecendo nesse período o concurso de samba enredo. A cada sábado, as parcerias vão à quadra e participam de uma espécie de festival musical de samba enredo que mobiliza muito a comunidade, é algo impressionante. E, paralelo a isso, a partir da palavra que é dada, acontece o que o carnavalesco vai chamar, vai trazer de visualidade. Então, nesse momento, essa imagem foi uma foto que eu tirei no barracão, em que o carnavalesco da Unidos do Viradouro, Tarcísio Zanon, estava desenhando o carnaval
de Rosa Maria Egipsíaca, que foi o carnaval de 2023 da Viradouro. Essa foto, para vocês terem noção, ela foi tirada no mês de maio de 2022. Em maio de 2022 para o carnaval de 2023, ou seja, para vocês terem noção de como funciona esse calendário. E nós vamos falar das sacerdotisas voduns, eu queria antes falar de Rosa Maria Egipsíaca, que foi o carnaval anterior, e a gente diz que do ventre da Rosa Maria Egipsíaca nasceu uma serpente. E essa serpente é Dambê, e essa serpente ganhou o carnaval de 2024. Como eu dizia, né, o princípio era o verbo, a gente tinha uma questão muito séria para trabalhar, porque o personagem Rosa Maria Egipsíaca é um personagem que carrega muitas contradições e um personagem que carrega também muitas dores. E o carnaval é a festa da alegria, enfim, essa questão toda. E foi a primeira coisa que a gente colocou. Como é que nós vamos tratar de um sequestro de uma criança de 6 anos, sequestrada da África para o Brasil, sendo aqui escravizada, depois se tornada prostituída pela sociedade da época? Como nós vamos tratar assuntos tão delicados? Então, a gente usou a questão da poética, né, de uma forma muito proeminente, de assim, tentar um pouco também entrar na cabeça dessa menina Rosa. E aí eu fui com o Tarcísio com um texto falando assim, a gente precisa falar que ela entrou numa vertigem, numa espiral, alguma coisa assim, para a gente tentar contar essa história de uma forma não tão dolorosa. Quando eu vim com eu já estava indo com esse texto, vamos dizer assim, escrito, ele já veio com esse desenho, que é justamente uma gota, as lagoas, né, de Uidá, a Lagoa Corana, Rosa tem origem corana, né, da região da Costa da Mina. Então, ele veio com essa interpretação de uma gota se fazer oceano. E esse carro, na avenida, se transformou nessa alegoria, né, um tripé. E eu queria mostrar aqui para vocês um vídeo em que mostra um pouco sobre as interrelações e as conexões que acontecem para que uma obra como essa chegue à avenida. Nós temos profissionais de Parintins, nós temos profissionais de várias artes e que de uma forma ou de outra, contribuem para a elaboração de um desfile. Pode apertar o play, por favor, que é um vídeo. Esse é o Nildo, profissional de Parintins. Certo? Aqui te bolou a maquete, deu para afinar para fazer a oficial. É como se fosse manivelas com cabo de aço, e o resultado vai ser esse aqui na avenida. Dança das Águas. Forma de movimento. Isso é uma maquete. Esse Nildo vai ter também tanto a questão manual como também... Isso, tudo motorizado. Né? Vai ter a parte manual, de repente se o motor parar, o manual continua. Essa é uma diferença, entendeu? Que geralmente se o motor sempre tem carro que para, então a gente continua no manual. E se não parar, continua no robótico, que é o motor elétrico falado, certo? Motor redutor. Motor redutor, né? Isso. Então você tem essas duas, tem um backup, né? Tem o plano 1 e tem o plano 2. A gente sempre tem que estar preparado para isso. Entendeu? Até porque o carro tem um balancinho, né? Nesse balancinho pode prejudicar alguma coisa. Entendeu? Mas só que a gente já trabalha preparado para isso. Né? Perfeito. E aí o primeiro teste do barracão, isso aconteceu em setembro de 2022. Como era o movimento dessa gota, como se fosse caindo no lago. Que a gente chama de imagem poética, né? A tecnologia a serviço dessa linguagem e dessa narrativa. Cara, é do caralho quando desce. E aí já em dezembro, o teste do barracão já com mais ajustado, né? Como é que essa gota... Unidos do Virador. E a escola entrando na avenida, né?
mostrando aqui para vocês como é que foi esse mecanismo do primeiro tripé da escola e quais os saberes que estão envolvidos nisso, né? Só para essa ilustração. E, para a gente escrever o enredo sobre a Rosa Maria Egipsíaca, a gente tinha 2 livros basilares. Um deles é o próprio Rosa Egipsíaca, né, do Luiz Motti. Esse livro foi escrito publicado, né, em 1993, a partir de uma pesquisa de mais de 10 anos que o Luiz Motti fez com os arquivos da Torre do Tombo, falando justamente sobre essa trajetória da Rosa, que é uma escravizada, uma das mais documentadas do mundo, porque ela foi detida, presa pela Inquisição, e todo o arquivo sobre a vida dela, a partir de depoimentos da própria Rosa, ficaram disponibilizados na Torre do Tombo por conta desse processo da Inquisição. E a gente perguntou, 93 para cá, vamos ver o que é que também tem de atualização. E eu me deparei acidentalmente com o livro de Reino Traficante ao Povo Traficado, também daqui do Moacir Maia, que ele vai falar sobre essa questão justamente de todo esse processo escravista de escravizados que vinham realmente dessa costa da mina para o Brasil. E, a partir disso, eu comecei um contato, né, junto com o carnavalesco, junto com toda a escola, com o Moacir. Acabou também aqui, acabou? Não, agora continua. Com o Moacir, para a gente continuar, para a gente entender um pouco o que era esse processo. Porque, assim, para nós, vamos dizer assim, nós que não somos historiadores, a gente tem um problema sério, uma lacuna enorme de entender o Brasil colônia com todas as suas contradições. É muito complexo. Então, e ainda decodificar isso para traduzir no carnaval é mais ainda. Por isso que daí a gente tem uma fascínio pelos estudos sobre o Brasil colônia que vão, de uma forma ou de outra, contribuir para que esses assuntos cheguem à tona e cheguem ao público e mobilizem toda uma comunidade que foi a comunidade da Unidos do Viradouro, que é da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. E a partir desses 2 livros vai acontecer o seguinte. Em janeiro, o Moacir Maia esteve no barracão da Viradouro e falou que, dali a alguns meses, ele estaria lançando o livro, junto com o Aldair, que é Os Sacerdotisas Voduns. Na hora que ele falou isso, o carnavalesco da Viradouro, o Tarcísio Zanon, o olho dele brilhou, e aí já estava sendo pensado, a partir daquele momento, o carnaval seguinte da Unidos do Viradouro, no momento em que ela ainda não havia nem desfilado em 2023. Então, para vocês terem uma noção de como é um processo lento, é um processo de muita pesquisa e um processo que nos dá muita alegria também, porque justamente nos dá tempo, né, de interpretar essas histórias visualmente e também de construir discursos a partir dessas histórias, né? E, a partir dessa provocação inicial dos sacerdotisas voduns e rainhas do Rosário, a gente tinha um assunto, que era sacerdotisas voduns, mas não tínhamos um enredo que é a história estruturada, com início, meio e fim. A partir disso, a gente precisou mergulhar numa bibliografia que nos desse a contextualização também e o aprofundamento histórico sobre o que era o culto à serpente na Costa da Mina, né? Então, nós temos o livro da Lia Laranjeira e também o livro do Luiz Nicolau Pares, que nos deram um subsídio muito importante para a gente pensar todo esse aspecto do que era esse culto à serpente, que é muito diferente do que nós cultuamos, no que nós conhecemos aqui no Brasil. Se a questão dos orixás já é uma questão tabu, a questão dos voduns é mais tabu ainda. Então, a gente tem não só o Rei, o Pai e a Morte, também como a formação do Candomblé Jeje, também do Pares, que nos deu um grande subsídio, e a gente foi entrevistá-lo, a gente teve um trabalho grande de entrevista, de procurar entender como é que era todo esse processo, e a gente se deparou com um grande desafio, porque a gente brinca que assim, era um enredo que não tem no Google. A primeira coisa que um compositor, quando a gente propõe um enredo, que ele que vai fazer o samba de enredo, que é a música, a primeira coisa que ele está fazendo hoje é procurar no Google. Rosa Maria Egipsíaca, então ele foi procurar quem era a Rosa. Tinha lá na Wikipedia ou em outro buscador, outra enciclopédia, enfim, tinha o verbete Rosa Maria Egipsíaca. No Dambê não tinha. O Dambê tinha, em pequena informação de no máximo um parágrafo, e a gente precisou, na sinopse, procurar passar de uma forma simples, mas não simplificada, o que era a questão do culto à serpente Dambê.
Para isso, além da questão da pesquisa nos livros, né, da pesquisa da historiografia sobre o culto à serpente, nós fomos à Bahia. E a gente diz que a energia da serpente nos levou à composição do enredo, porque o assunto sacerdotisas voduns passa a ser uma história estruturada em início, meio e fim. Uma sequência dramática em que a gente tinha que contar uma narrativa sobre aspectos que a gente muito pouco conhecia. Então, nós fomos à Bahia, no terreiro do Bogum, em Salvador. Nós fomos praticamente levados lá ao acaso, porque a gente chegou lá para pesquisar a Casa do Benim, lá no Pelourinho, que tem um museu, enfim, com várias peças do Benim, maravilhoso. E, quando nós estávamos lá, uma pessoa nos indicou, vão ao terreiro do Bogum, a Casa do Bogum, lá na Federação, que conserva ainda muita história e muita coisa sobre a questão do culto aos voduns. Fomos lá, nos deparamos com essa estátua no bairro da Federação, no Largo do Bogum, da Dona Errunhó, que é uma sacerdotisa já contemporânea da Casa do Bogum. Ela faleceu por volta dos anos de 1970, né? 76, se não me engano, e a partir daí a gente foi construindo essa pesquisa também com a oralidade e com o que os terreiros diziam. E do lado também de lá a gente foi até Cachoeira, na Bahia, onde tem também uma casa muito importante, também fundada por uma sacerdotisa chamada Ludovina Pessoa. Quando a gente conversou com o Parés, a gente teve uma série de cuidados, né, para que a gente não vilipendiasse tanto a história da oralidade dos terreiros, como da pesquisa historiográfica, a pesquisa que ele fez no campo da história e que tem todo um embasamento científico também. Então, a gente lidou também com esses conflitos e com essas tensões entre a oralidade e o registro histórico, né? Então, a gente procurou equilibrar esses pratinhos para que a gente não cometesse nenhuma impropriedade, tanto com relação à historiografia, como também a questão da oralidade dos terreiros. Esse momento de visita aos terreiros foi um momento único, foi um momento de grande afeto, no sentido amplo da palavra, que nos afetou bastante de todas as formas, que nos trouxe uma série de insights para o desfile e que conta também a questão do sentimento, né? Porque, a partir da visita aos terreiros, a gente conseguiu estruturar um enredo. A gente tinha um assunto, sacerdotisas voduns, mas não tínhamos um enredo. A partir da visita aos terreiros, a gente conseguiu construir um esqueleto de história e, a partir desse esqueleto, a gente conseguiu colocar o enredo de pé. Nesse momento, a gente vai ter, a partir disso, o barracão, que é a grande usina, né, a fábrica de arte da escola de samba. Ela começa a produzir imagens para o desfile. Essa materialização dessa sacerdotisa vodum veio para o Tarcísio, o Tarcísio carnavalesco, né, da escola, veio em forma dessa imagem, dessa grande sacerdotisa, trazendo a bandeja de Fá, né, que é a bandeja de adivinhação do povo Fon, juntamente com a bandeira da Viradouro. Então, foi uma imagem que veio primordialmente a ele de uma forma muito interessante. E aqui a gente tem justamente o carro abre-alas, pegando justamente uma descrição, né, de Labat e Demarche, eu esqueci o Demarche, né, que eram dois viajantes europeus, franceses, que vão ao Benin e descrevem como era essa procissão à serpente. Então, a partir disso, foi construído também o carro alegórico, foi dada essa visualidade. A partir dessa procissão, então, esse carro abre-alas da Viradouro, ele é uma grande oferenda ao deus serpente, Adambê. E, a partir disso, essas configurações, essas esculturas em formato feminino, elas são colocadas como se fossem também oferendas dentro desse altar. Então, essa mimetização entre o humano e a serpente vai acontecer aí com essas esculturas que tem um toque até meio surrealista, né? Então, a gente, a partir disso, nos deu essa configuração e essa inspiração para a gente conhecer um pouco e para interpretar, né, um pouco do que era essa questão da serpente. Essa imagem ela foi registrada no dia 3 de dezembro de 2023. Faltavam 2 meses para o Carnaval. As esculturas do último carro, o último carro se chamava Terra Terreiro Cósmico, em que a gente colocava uma espécie de oferenda aos pés de um vodum louco, né, que é o vodum
ligado às árvores, e era uma imagem circular de várias sacerdotisas fazendo oferenda de frutas a esse Vodun, e que tinha uma ligação também tão importante com o Dambê. Então, a partir disso, essa imagem, para mim, eu cheguei no barracão para pegar alguma coisa para um evento que ia haver na cidade do samba, e quando eu, de repente, me vi com essa imagem, eu senti uma emoção muito grande, porque a partir dali a gente diz, nossa, essas imagens elas falam por si, mesmo quando não estão na avenida. Esse momento de estar no barracão, no silêncio de um barracão e na solidão de uma fábrica de esculturas foi algo inesquecível para mim. Eu já trabalho no carnaval há mais de 20 anos, mas esse momento que eu me deparei com essa imagem, esse foco de luz em cima dessas esculturas foi algo muito, muito bonito, né? Muito emocionante de lidar. Aqui também uma outra interpretação do feminino, né, no desfile, que na obra do Parés, tanto na obra do Parés como obra enfim, que estuda as pessoas que estudam o candomblé na Bahia e a formação do candomblé, dizem que e a oralidade também dos terreiros diziam que os dois terreiros, o Seja Rundê, ou Roça do Ventura, e o Bogum, a casa do Bogum onde fomos, primeiramente, eles teriam sido fundados por uma sacerdotisa chamada Ludovina Pessoa, uma sacerdotisa da Almeana que transitava entre Brasil e África. E a partir desse trânsito, ela fundou essas casas religiosas, ela tinha como missão a fundação dessas casas. Não se sabe ao certo se ela era uma escravizada ou se era uma negra de partido alto, enfim, alguém que vinha fazer esse trânsito livre entre Brasil e África. E ela era, segundo ela mesma dizia, né, segundo a história, segundo o mesmo relato oral, ela seria de um Vodun específico só para ela, chamada de Gu Rainha. O Gu é um Vodun ligado ao ferro, e ela teria uma característica rainha que daria uma outra característica do feminino a partir dessa interpretação do ferro. Então, a partir dali, a gente teria justamente essa mimetização entre a mulher com a serpente, com esse trabalho como se fosse metal. Então, essa escultura feita pelo Flávio Policarpo, que é um artista da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, ele vai trazer essa mimetização e essa incorporação de Ludovina Pessoa como ingerada e protegida por esse Vodun, que é a Gu Rainha, sob a condução da serpente, que vai conduzir todo esse enredo e vai serpentear toda a escola. E, diante disso, várias imagens relativas a sacerdotisas voduns foram chegando ao Tarcísio Zanon. Uma delas tem essa reinterpretação da figura da Última Ceia, do Leonardo da Vinci, em que, na Última Ceia, né, no quadro original, o Leonardo da Vinci fez os 12 apóstolos e Jesus ao centro, né? Então, ele queria brincar um pouco sobre, a partir dessa premissa de reorganizar o imaginário das pessoas no carnaval, ele colocou 12 sacerdotisas, 6 do Bogum e 6 do Seja Rundê, casas fundadas por Ludovina Pessoa, colocou essas sacerdotisas ao longo de uma linhagem que está muito bem descrita no livro do Parés, né? Tem Sinhá Abale, tem Doné Runhó, enfim, tem Adalgisa, tem uma série que por um acaso davam 6 e 6. Então, a partir disso, ele construiu essa Santa Ceia, em que tem ao centro a figura de Ludovina Pessoa. Então, foi uma homenagem que a gente quis fazer, essa transfiguração entre a figura de Ludovina e essa reinterpretação, né, da Última Ceia do Leonardo da Vinci, que é uma tela ligada muito à questão do cristianismo, para falar sobre essa questão da negociação e da convivência, da aglutinação entre o Vodun, o culto Vodun e o cristianismo na Bahia. Então, foi uma forma que o Tarcísio Zanon teve de reinterpretar esses símbolos de uma forma bastante artística, né, que tivesse essa reverberação também com a arte institucionalizada, conhecida, católica, que é a Última Ceia do Leonardo da Vinci. Aqui, eu vou passar esse vídeo aqui, antes só... esse aqui, eu vou trazer para vocês um vídeo da comissão de frente da Viradouro. A comissão de frente ela procurou resgatar uma síntese do enredo, e
e ela foi uma comissão de frente possível graças a uma série de tecnologias e que tem na mão uma série de pesquisas sobre voduns, até mesmo sobre os zambetos, né, que são espíritos também da palha, e como seria uma visão dessa manifestação do sagrado dambê, do sagrado da serpente sagrada, para diante das guerreiras Minô, que são as guerreiras que protegiam o grande exército feminino do rei de Daomé. Então, queria que desse o play para a gente entender um pouquinho desse barato que foi a comissão de frente. Então, essa comissão de frente... tirar o fôlego, né? Ela é assinada pelo Rodrigo Negri e Priscila Mota. É o casal Segredo, né, que ficou famoso pela comissão de frente do Segredo, e que conquista mais esse título com a Viradouro, com uma comissão de frente que eles conquistaram muitos prêmios, né, com essa comissão, muito sensível a essa leitura que nós passamos para eles. E eu me lembro que eles começam a ensaiar geralmente em maio, para vocês terem a noção disso. Essa comissão estava sendo ensaiada desde maio do ano anterior. E eles falaram, quando a gente entregou o enredo e tudo, eu entreguei a sinopse para eles, leem muito a sinopse, eles falaram assim, para mim, ela falou assim, difícil, né? Ela estava muito, assim, com muita dificuldade de entender o que era o vodum, o que era a serpente. E eu falei para ela, e a gente conversou com ela, falou, é sentimento. O que eles têm para a gente é sentimento. Então, a partir daí, eles foram procurar as casas também para conversar, para saber os fundamentos, o que poderia ser falado e o que era também interditado. Então, a partir desse momento, a gente vê uma série de efeitos especiais que são colocados aí em desfile, mas
no desfile, a Viradouro acaba se sagrando campeã com a energia da vitória da serpente, e no desfile das campeãs, que é um desfile que acontece no sábado após a apuração, a gente teve o maior efeito especial, talvez o maior da história do carnaval, pelo menos que eu tenha visto. O arco-íris de verdade, no desfile, Dambê se manifestando pela sua forma de arco-íris, de uma forma emocionante, de uma forma que a gente não acreditava que estava vendo. Eu fiquei, quando eu vi assim, eu disse, não, tá brincando. Aí eu me beliscava, e quando eu vi meu celular, tinha umas 5 imagens, 5 vídeos, não sei quantas fotos, dentre elas essa, da manifestação de Dambê no desfile, que a escola desfilou de dia já, porque teve uma quebra de um carro da Imperatriz Leopoldinense, foi o acaso, a escola ficou parada mais ou menos 1 hora e 1h30 para entrar na avenida, e foi justamente nesse momento em que surge o arco-íris no céu, na hora que a Viradouro está entrando no desfile das campeãs, coroando toda essa questão. Ou seja, a manifestação do sagrado que acontece aqui naquele momento, em que a gente entende que é uma vitória de toda uma comunidade, é uma vitória de toda uma ancestralidade que está ali. Então, nesse momento, a gente teve a certeza de que alafiou. Alafiar, exatamente, alafiar, que é quando os búzios se voltam para cima e que dizem caminhos abertos. E a Viradouro teve os caminhos abertos por Dambê para a vitória no Carnaval de 2024. Muito obrigado. Boa tarde, uma alegria estar aqui com vocês, com Aldair e com Guga, nessa sessão, e agradecer ao Américo Antunes o convite, a toda a equipe do FEIST, da 7ª edição desse Festival de História, nessa bela cidade que é Diamantina, em que tantas vezes voltei e tenho tantos amigos queridos, né, aqui, e é sempre uma alegria voltar. E é também uma grande alegria saber que um trabalho feito na universidade, um trabalho muito silencioso, no arquivo de anos e anos, como é o trabalho nosso, de muitos e muitas historiadores e historiadoras, possa chegar para um público, porque é muito difícil às vezes, que o nosso trabalho ganhe outros canais, e ainda mais vê-lo numa beleza, do trabalho artístico, feito com uma seriedade, uma minúcia tão sofisticada e importante, e respeitosa, com o trabalho de todos. E isso é uma satisfação muito grande. O Guga, quando ele fala que o Tarcísio, também diz que o enredo, das sacerdotisas nasce do ventre da rosa, dessa africana da área Vodun, é isso? O livro de Reino Traficante trazia justamente a descoberta do povo do qual Rosa pertenceu, da onde Rosa saiu, da África, e que ajudou, então, a embasar a parte africana do enredo da Rosa. Rosa é biografada por Luiz Motti, nesse trabalho tão impressionante, de trabalhar um documento da Inquisição, de uma história extraordinária de uma africana, que é o caso de Rosa, e que chega no Brasil, Rio, vai para Minas, depois volta para o Rio e, infelizmente, é presa e, infelizmente, falece nos cárceres do Santo Ofício 8 anos depois. Ele também aparece nesse trabalho. E curiosamente, quando fui, a convite da Viradouro, conheci, meses depois, o Barracão, a primeira vez que eu entro numa escola de samba, no Barracão, e conheço esse belíssimo trabalho de tantas pessoas, da costureira até o carnavalesco, e que comento, olha, estou produzindo um desdobramento com um colega, também historiador, sobre as sacerdotisas voduns rainhas do Rosário. No momento eu não imaginava, porque eu não percebi nada. Eles me convidaram para estar na avenida, juntamente com Luiz Motti, também nessa celebração da trajetória de Luiz Motti, que é um dos mais importantes historiadores da história da Inquisição.
e de outros campos também, porque tem uma trajetória múltipla. E no Sábado das Campeãs, o Tarcísio Zanon Carnavalesco me mandou uma mensagem dizendo que, desde aquele momento, quando estive lá, antes do Carnaval, ele estava estudando já toda a visualidade dessa cultura vodum, e provavelmente seria o enredo, e pedia para a editora ler em segredo, antes do livro publicado, né? E a Chão Editora liberou, então, né, os sacerdotisas voduns e rainhas do Rosário, ainda, né, no forno, né, na gráfica, e meses depois, e pediu sigilo, né, absoluto, e meses depois foi parar na avenida, né, virou o tema, e um ano depois na avenida. Então, é uma satisfação para o Aldair e para mim. E queria falar um pouquinho, né, para vocês sobre esse trabalho e como chegamos nele, né? E aí nós precisamos rapidamente falar de que terra veio essas sacerdotisas africanas, essas sacerdotisas que nós chamamos da área vodum, né? Aqui nós temos o mapa da África Ocidental, a Costa da Mina dali está delimitada. A Costa da Mina é o termo que os portugueses, né, há séculos nomearam essa região, que originalmente era apenas a Costa do Ouro. E Costa do Ouro justamente porque povos africanos, né, os povos acãs, particularmente os achantes, há séculos, né, faziam ali a extração, a mineração de ouro, e que era extremamente já conhecida no interior da África, e que depois chegou também a fama desse ouro africano, além, né, do continente. E ali o povo achante, o rei achante, ele concede aos portugueses a construção de uma fortaleza, que será a fortaleza de São Jorge da Mina, ou de Elmina, e que esse nome, Mina, vai se transformar no mundo português, né, como o nome dessa região para esse universo. Só que ele vai, com o tráfico, com o horror do tráfico humano, ao longo dos séculos, essa região vai se expandindo, e vários outros também europeus, como ingleses, franceses, holandeses e vários outros, como dinamarqueses, vão também, né, fazer essa viagem e participar desse infame comércio, né, humano. E vão estabelecer, então, ali relações com vários agentes africanos, reis e outros governantes, com povos, e também instituir alguns embarcadouros, então, nessa estrutura do tráfico transatlântico de pessoas escravizadas. Mas olha aqui para vocês, o nome é Costa da Mina, então ligada originalmente aos povos mineradores de ouro, né, milenares, né, já nessa extração, nesse conhecimento, mas o nome Mina começa a abranger povos, por exemplo, como o povo da terra de Rosa Maria, que era o povo da área vodum, que eram originalmente pescadores e produtores de sal, né, no litoral, e também bons agricultores, né, e que vão passar a participar, a elite desse reino, né, o reino de Uidá e outros reinos, nesse comércio com os europeus. Então, o nome Mina ele vai ganhando uma amplitude territorial muito grande, abrangendo uma diversidade de povos, de línguas, de culturas, que vai, por exemplo, de um Acã até um Iorubá, passando aí, então, por povos dessa área vodum e vários outros, né? Então, veja vocês como o nome específico, ao longo da ampliação desse infame comércio, a nomenclatura vai abrangendo múltiplos povos, múltiplas culturas, línguas, saberes, conhecimentos, visões de mundo, religiões, línguas, né? E vários desses povos, nós sabemos, e temos essa delimitação que estou apresentando aqui com o Aldair para vocês, pela documentação de Minas Gerais. Aqui, vários desses africanos, que infelizmente sofreram essa terrível diáspora, eles passaram também a usar esse descritivo territorial. Eu vim da Costa da Mina, e depois acabou virando um grande elemento genérico para dizer que ele estava, né, vindo de algum lugar daquele território específico ali da África Ocidental. Então, é isso, e que particularmente não é mais a Costa do Ouro, mas os povos da área vodum,
estão do Golfo do Benin, bem ao centro desse mapa, nessa delimitação. É importante mostrar isso porque é um conhecimento, né, que precisa ser partilhado sobre essas particularidades, né, porque a África são muitas, né, e são muitos povos, né, há uma diversidade, né, de um continente. E aqui, atualmente, basicamente, é o sul da República do Benin, da onde veio esses povos da área, que a gente pode chamar de área Vodun, e que é vizinho ao Togo, uma parte do Togo, e uma fronteira ali entre o Benin e a Nigéria, onde é essa delimitação desses povos da qual, né, a Rosa Maria, a Josefa Maria, Ângela e tantas outras mulheres religiosas africanas, destacadas religiosas africanas, vieram para cá, para Minas Gerais. Aqui, vou apresentar muito rapidamente a vocês, então, agora, para a gente ter essa visualidade, já que está no mapa, aqui o território Embarcadouro. Esse Embarcadouro, ele, né, que é a praia de Uidá, na República do Benin, é o Embarcadouro que viu, né, mais de 1 milhão de homens, mulheres e crianças, né, a embarcar nos navios europeus em direção à América e outras partes, também Europa, no período do tráfico. E vejam vocês, aqui em Diamantina, em Mariana, em São João del Rei, Vila Rica, Ouro Preto, nós temos nomes que falam daquele território que eu mostrei agora a vocês no mapa. Se no Golfo do Benin nós temos a pequena cidade-estado de Savalu, atual cidade de Savalu, em Minas aparece na documentação lá do século XVIII, nos primórdios da nossa formação do Estado de Minas Gerais, da capitania ainda do ouro, Savalu, aparece o termo Sabaru. Veja como também há toda uma complexidade na tradução para o português dessas línguas do tronco B. Savalu, Sabaru, Agolim Cové, que Cové é a localidade, e aí passou todos aqui serem chamados, Agolim serem chamados de Cobu. Olha a tradução de Cové para Cobu. E aqui vários, em Diamantina, no Cerro, em Milho Verde, eram os povos, né, e que acabou até mesmo virando o nome de um alimento, né, aqui, muito conhecido em Gouveia, que é uma cidade próxima. Um outro termo que é africano é Aladá, o antigo reino dessa costa, e que aqui em Minas aparece, em Minas Gerais, Ladá Ladano, Fon do Daomé, então, ou reino Fon, ou reino do Daomé, são sinônimos, né, para um importante reino que vai ter depois todo um papel comercial nessa complexidade toda desse tráfico. E Nagô, Anagô, que era o termo que os povos voduns chamavam seus vizinhos iorubás. Se para os povos iorubás as divindades são chamadas de orixá, para os povos dessa área, da onde Rosa Maria, ela chamava as divindades de vodum. E aí, rapidamente, hoje, para vocês visualizarem da onde vieram os povos e as sacerdotisas e os sacerdotes que viveram aqui em Diamantina, né, em outros territórios. Aqui o Palácio Real de Savalu, as montanhas, né, como daí sempre nos lembra dessa bela imagem de Savalu. Aqui Cové, mais ao sul, o território que tem muitos também nagôs, quer dizer, iorubás e também povos da área vodum. Aqui uma parte do complexo palaciano, dos pátios do Palácio Real de Abomey, do Daomé, do reino Fon, então, ou do reino Daomé. Aqui, um antigo rei de Aladá, já num período que ele já não era necessariamente o governante, necessariamente que administrava o antigo pequena cidade-estado de Aladá, o reino, mas ainda era, como até hoje, aqui está o sucessor dele na atualidade, né, um dos últimos reis de Aladá, e sua família, e toda a família. E aqui os símbolos, né, os emblemas, datando cada período da história africana desse território. E aqui nós chegamos numa centralidade para mostrar como o vodum ele fazia parte da vida, do dia a dia desses povos,
E por quê? Porque o Vodun é essa relação do que eles acreditam e acreditavam, que era o Vodun, essa religião. O Vodun era o nome às divindades. E também é o nome de todo esse complexo, dessa cosmovisão que acredita que existe um mundo visível, este nosso mundo, e existe um mundo sobrenatural. E é preciso, para haver uma harmonia, um equilíbrio na sua vida, de cada indivíduo, era preciso, então, haver uma harmonia entre esses dois mundos. E para ter essa harmonia, eu tinha que me comunicar com esse sobrenatural. E aí são as oferendas, são as danças, para honrar ou os seus ancestrais, que vão ser divinizados após a morte. Então, as oferendas, elas têm esse compromisso de criar essa comunicação entre esse mundo e o mundo invisível, pedindo, então, aos seus parentes, e também, né, a serpente Adambê, ou os Atim Voduns, as árvores, as plantas, né, os rios, e toda a fitolatria dos animais, a todo esse mundo que compõe a cosmovisão do Vodun, pediu equilíbrio na vida, na terra, para esses povos. E por isso que os mais velhos são muito respeitados, porque eles estão mais próximos, já que vão, quando falecer, estão mais próximos da divindade, e de se tornarem também, né, motivo de honra, de serem honrados na vida, tanto na sua própria trajetória enquanto indivíduo, mas também buscando essa comunicação com o além, com esse outro mundo Vodun. Então, vejam vocês como é honrado, como é a importância, né, da ancestralidade, ela se fundamenta por isso, porque eu honro o meu antepassado que veio antes, o respeito, e o respeito através da dança, das oferendas, e com isso eu consigo trazer essa harmonia para o meu mundo, para a minha vida, tanto da minha vida individual, do meu clã, da minha casa, mas também do meu reino, do meu território. E aí nós temos várias esferas. Aqui é uma delas. É um culto, uma representação francesa do início do século XVIII, que mostra o rei de Uidá, no litoral que eu mostrei para vocês, perto ali, um pouco depois da praia, mas naquele território, que controlava aquele território, é a coroação do rei de Uidá, e no centro da imagem está ali a serpente, com a sua cabaninha, e sendo honrada é Dambê, a boa serpente, porque lá no território africano, Dambê era a piton, ela não é venenosa, por isso ela é chamada por eles, né, da boa serpente, e é uma serpente ligada à prosperidade. O mito do surgimento dessa divindade é que o exército do rei Uidá pertencia ao território de Aladá, o vizinho, um território maior, mais antigo, poderoso, e numa guerra, a boa serpente Dambê atravessa os exércitos, fica do lado de Uidá, e Uidá consegue ganhar a guerra e se libertar do jugo do reino de Aladá, do reino vizinho, da qual ele era apenas uma província. E isso tem uma dimensão política, essa vitória, e esse papel religioso que Dambê, essa serpente, se torna, então, motivo de culto para esses povos. E ali é uma representação como a vida política, ela também se entrelaça para esses povos africanos, e aí tanto Dambê é honrado como o Vodun da casa governante do reino de Uidá, quanto também o rei. E aqui é a coroação, o outro rei faleceu, o pai dele, e aí passa agora a ser também um Vodun. E um Vodun que merece ser honrado por eles, pelo reino, para que se busque a prosperidade do reino, e essa dimensão toda, dos rituais, de toda essa complexidade dessa organização religiosa. E aí as mulheres dessa casa, os homens dessa casa governante, das muitas esposas, nós estamos falando de uma sociedade patriarcal, a área Vodun é uma sociedade, né, em sua maioria, pelo menos, de origem patriarcal, e uma origem patriarcal que permitia que o indivíduo que tivesse muitas posses
pudesse, então, ter uma família maior e com muitas esposas, então com muitos filhos. Então imagina, a dimensão do que entendemos aqui na América Portuguesa ou no Reino de Portugal como família, ela é muito diferente desse território da área Vodun, porque família abrangia às vezes um complexo, que aí são várias estruturas, né, que se organizavam então, e o mais velho dessa família tinha um papel extremamente importante no culto religioso, como líder desse clã, e também das mulheres que iriam honrar os seus voduns domésticos, da sua família. Cada família tinha os seus voduns também, tanto os seus antepassados, que mereciam serem honrados, e cultuados, e festejados, e que se ofereciam, então, né, alimentos, oferendas e objetos. O indivíduo, olha as escalas, havia o culto público dos principais voduns públicos, como era o vodun Dambê, que era o vodun também da Casa Real de Uidá, os voduns domésticos e os voduns do indivíduo. De cada indivíduo também havia os voduns que você deveria honrar, né, que ele honrava. E vejam então que complexidade que fez com que os europeus que passaram por lá dissessem: eu nunca vi povo tão religioso, embora ele chamava, olha, eu estou traduzindo, tá? Porque no texto lá do século XVII, XVIII, dizia: eu nunca vi um povo tão pagão, com tantos ídolos. E quando a gente faz a leitura na historiografia dessas fontes, a gente entende porque o Vodun é a vida dessas pessoas, né? Está entrelaçado do dia a dia. Se eu vou ter sorte na plantação, na minha relação, no meu casamento, ou em qualquer esfera de prosperidade econômica, ou na guerra, ou no próprio comércio com os europeus. Então, tudo está dentro desse complexo religioso e tão incrível que é o complexo Vodun. E aqui, os tronos dos antigos reis divinizados, que se tornam, então, Voduns, ainda, né, estavam, né, isso é, infelizmente, a conquista francesa sobre o território do antigo Daomé. Aqui apenas uma estrutura muito simples, uma leitura dos europeus que mostrava, olha, aqui tem um rei do Popó, vizinho a Oidá, aqui o sacerdote, uma mulher de qualidade, seria, né, da elite, a gente poderia fazer essa tradução, uma mulher, né, comum, né, como aqui está, e as escravas, aqui chamada assim. Então você tem isso apenas é muito genérico, lógico, muito simples, né, não dá conta da complexidade dessa sociedade, mas mostra algumas hierarquias para vocês imaginarem um pouquinho. E aqui o templo de Dambê, da serpente, hoje, né, lá em Uidá, ainda existente. Então nós estamos falando lá de uma história tão antiga, secular, e aí a presença, a vida do Vodun na comunidade da República do Sul da República do Benin. Aqui uma representação, aqui essa procissão, assim chamada pelos franceses, né, esse cortejo, esse ritual tão complexo de levar oferendas até a serpente, a boa serpente, que garantia a unidade política desse rei e desse reino e a prosperidade desse rei. Aqui algumas sacerdotisas, aqui para vocês verem que o Vodun e os povos, né, essa tragédia que se abateu sobre os povos da área Vodun e de outras áreas, mas eles foram para várias partes das Américas e não apenas para Minas Gerais ou Bahia. E aqui nós temos no sul dos Estados Unidos, no Caribe, por exemplo, no Haiti, eles vão influenciar tanta a cultura do Haiti que vai virar uma nova religião chamada Voodoo, né, que tem vários elementos nativos e de outras culturas. No Brasil, influencia, por exemplo, o candomblé, que também algumas casas, né, que também tem ramos que têm uma força maior do Vodun, ao contrário dos Yorubá, da influência Yorubá, e mesmo a Casa das Minas, no Maranhão, e em outros espaços. Vejam vocês, então, a riqueza, essa herança que é nossa, né? E aqui, essa sacerdotisa que o Aldair irá agora, né, mostrar como essas mulheres que eram sacerdotisas, como elas também estavam como as principais lideranças e filhas do Rosário, e nós sabemos que as igrejas, capelas do Rosário e as irmandades
né, que ergueram essas igrejas eram compostas de africanas e africanos, que eram os que, não apenas os que construíam, mas os que comandavam o dia a dia. E aí juízes, juízas, e aí as rainhas do Rosário, essas sacerdotisas que nós encontramos na documentação, e conseguimos, né, fazer esse cruzamento e mostrar aqui o dia a dia, aqui a documentação da Inquisição, que perseguiu essas mulheres. E aí, para fechar, eu gostaria de falar um pouquinho da história, rapidamente, de Ângela Maria. Ângela Maria é uma africana da área Vodun. Ela é perseguida por homens brancos em 1750, meados do século XVIII, em um povoado pertencente a Ouro Preto. Ela é denunciada à Inquisição, várias cartas, imagina, saem de Minas Gerais, vão para o Rio, chegam a Lisboa, que vão dizer que Ângela Maria Gomes é a mestra de todas as feiticeiras do arraial. Ela é perseguida por esses homens brancos no momento de declínio da mineração de ouro naquele arraial. Se diz que eles estão, mal dá para tirar o cascalho, não sobra nada. Há toda uma discussão naquele arraial que já mostra os primeiros declínios da exploração de ouro. E Ângela, então, é descrita como a mestra de todas as feiticeiras. Mas quando olhamos para um outro lado, quando olhamos na documentação, por exemplo, das Irmandades que estão aqui no Brasil, ao contrário dessa que está nessa documentação da Inquisição, que hoje está na Torre do Tombo, quando olhamos para a documentação paroquial, particularmente da Irmandade do Rosário, da antiga Itabeira do Campo, vemos que Ângela Maria era quem? Era uma filha do Rosário, devota do Rosário, e já era rainha, vivenciou toda essa perseguição, porque ela não abriu mão do Vodun, e ao mesmo tempo se tornar, porque ela era uma liderança africana, através do contexto do universo que ela vinha, e ela se torna, então, também rainha do Rosário, sacerdotisa Vodun, e diz que ela está em noites de lua cheia, né, voando, né, dançando, em volta de uma gameleira branca, nesse arraial mineiro, lá no século XVIII, que mostra que o universo Vodun, tão aberto, dinâmico e agregador, né, não era contraditório para ela, né? Honrar os seus antepassados, honrar o Vodun louco, né? Dançar para ser uma filha do Rosário no catolicismo, uma rainha do Rosário, e também incorporar o Vodun louco, honrar o Vodun louco, que é um Vodun estrangeiro. Veja como o Vodun é uma religião tão aberta. Louco, que é um Vodun, ele vem dos Iorubás, dos seus vizinhos, que é o orixá Iroko, o orixá das árvores. E aí eu termino, então, com essa trajetória de Ângela Maria, que nos traz essa religião tão aberta, agregadora e respeitosa, né, com todas as outras, né, manifestações. Obrigado. Eu queria também agradecer imensamente aos organizadores do evento, pelo convite, ao Américo, ao César, que nos ajudou, expressar a minha alegria também de rever aqui minha professora, Ana Lage, né, que me deu aula de História Medieval na UFOP, agora é professora aqui na Federal, e expressar a minha imensa alegria, né, de estar aqui ao lado de dois companheiros, o Moacir, que é o meu coautor, e ao Gustavo, né, que faz essa ponte entre a historiografia e a Viradouro com muito brilhantismo através do seu trabalho de pesquisa, né, traduzindo um pouco o que é produzido, né, nas universidades para esse mundo das escolas de samba através dos enredos. Então, estou muito feliz de estar aqui para conversar sobre o livro, esse trabalho, esses diálogos. E fica muito evidente para nós a importância da partilha, né? Então, vejam, a editora, eu não pensava em trazer isso, mas acho que agora fica muito evidente a importância, né, da gente falar desse aspecto. A Marta Garcia, que trabalha na editora Chão, junto com vários outros profissionais muito talentosos, ela, desde o início, queria que a gente escrevesse um texto acessível ao grande público, porque isso faz parte dessa coleção, que tem por objetivo divulgar fontes sobre a história do Brasil, acompanhadas de estudos, né, da historiografia acadêmica,
mas que precisasse, desde o início, ter uma linguagem acessível. O texto foi e voltou 6 vezes, né? No processo de revisão das transcrições, da normatização do texto, e para atingir essa linguagem que explica coisas muito específicas, né, através de um texto que não abre mão do rigor acadêmico, mas que pode estar acessível para quem não é especialista em história. Então, a gente não precisa passar por um processo de iniciação para entender história, né? Então, isso ficou muito evidente. E, para nós, essa partilha ela aparece também em relação à historiografia. O que é a historiografia? É esse conjunto de profissionais trabalhando, né, citando um ao outro, divulgando conhecimento a partir de uma comunidade de historiadores, né? No nosso caso, fica muito evidente na apresentação do Gustavo a importância, por exemplo, do Luiz Motti, né, que é um profissional que desbravou muitos arquivos para nós. Então, quando nós estudamos na universidade, a gente se beneficiou de todas essas pesquisas, né? O Luiz Motti eu li na graduação, quando eu estava na Federal de Ouro Preto. Rosa Egipcia, que estava disponível na biblioteca. Eu fazia pesquisa desde a iniciação científica sobre Inquisição. Então, vejo a importância, né, desses diálogos, uma coisa vai levando a outra. E, no caso dos Voduns, a gente só conseguiu entrar nos arquivos da Inquisição, ler essa documentação a contrapelo, né, tentando ultrapassar essa linguagem eurocêntrica que demoniza as culturas africanas, porque a gente tinha um conjunto de livros, artigos produzidos por especialistas que nos ajudavam a entender aquela documentação, né? No caso, nosso trabalho do Nicolau Pares para a Bahia é crucial, né? Assim como o trabalho que ele orientou, que depois virou livro, da Lia Laranjeiras, né, sobre o culto à serpente na Costa da Mina. Eu vejo, então, como é importante a gente partilhar. Então, esse livro, a gente espera que ele chegue, né, a mais pessoas. Então, esses documentos sejam analisados a partir de múltiplas perspectivas, a partir de múltiplas referências, para a gente ampliar, né, o nosso repertório sobre essa realidade africana. No caso meu e do Moacir, a gente tinha um conjunto de objetivos, né? Eu vou enumerar aqui os principais deles, mas, do meu ponto de vista, a preocupação primordial era um pouco oferecer algo para a gente combater o racismo religioso, né? E, para isso, a gente precisa entender como acontece o racismo religioso no processo de colonização. Ora, os portugueses, eles foram os maiores traficantes, né, do mundo atlântico. O Brasil foi o maior destino do tráfico de escravizados, para trabalhar no açúcar, né, na produção açucareira, depois aqui em Minas Gerais, na mineração, e assim por diante. Ora, você não escraviza uma quantidade imensa de pessoas sem produzir uma ideologia que tenta normalizar que essas pessoas são inferiores. O Império Colonial Português ele é um império católico. O rei é católico, né? Você só pode admitir uma religião, que é a religião católica, e tudo que foge disso vai ser perseguido e reprimido, porque a unidade política depende da unidade da fé. Um bom vassalo é um bom fiel, no sentido religioso, né? Então, para isso, vai ser criada uma instituição para vigiar essa ortodoxia, essa pureza da fé, que é a Inquisição. Por isso que nós temos esses registros, porque a religião Vodun, ela foge de tudo isso, né? As religiões de matriz africana, elas escapam de tudo isso. E dentro do processo de colonização, baseado na escravidão, vai ter uma importância imensa esse processo de inferiorização dos africanos por meio da religião. Ora, se o império é católico, a identidade política do reino é católica, uma pessoa de prestígio, ela precisa estar ligada à igreja de alguma forma, ela precisa expressar a sua fé pública, né, a fé católica de alguma forma. E, no caso da colonização por meio da escravidão, um dos principais repositórios de referências para inferiorizar os africanos é a demonização das suas religiões, né? É isso que legitima essa violência que essas mulheres sofreram aqui em Minas Gerais, né? É isso que legitimava, naquele contexto, a prisão delas e a destruição dos cultos. Mas eu quero fazer algumas pontes entre esse passado de violência religiosa com base na demonização, na inferiorização dos africanos, das suas crenças, né? E se naquela época as crenças africanas estavam sendo associadas ao demônio, era muito fácil, né, para a população atacar esses terreiros, atacar esses espaços de culto, porque aquilo era o demônio. Numa monarquia católica, isso
mobiliza todo o aparato militar, o aparato repressivo, as instituições dos bispados, etc., cujos agentes vão perseguir essas pessoas, porque elas ameaçam essa unidade política, né? E para esse processo de escravização assim, que é avassalador, abrange milhares de pessoas, isso vai ajudar, né, a inferiorizá-los e a construir o racismo na sua dimensão religiosa, que é o racismo religioso. Essa violência que acontece no período colonial, ela vai permanecer se transformando, é claro, no novo contexto, até chegar aos dias de hoje. No caso aqui de Minas Gerais, vai acontecer um fenômeno novo no processo de perseguição, que é a militarização da repressão. Porque nós tivemos, antes de Minas Gerais, Palmares, né? Então, os governadores que estão atuando em Minas, eles não estão vendo Minas isolada, eles estão vendo Minas dentro do processo de colonização portuguesa, né, do mundo atlântico, olhando inclusive a África. Então, se Palmares foi tão ameaçador para o domínio português, eles não querem que isso se repita. Então, eles vão adotar uma série de iniciativas. Uma delas é instituir, de uma forma mais definitiva, o cargo de capitão do mato. E aí a gente vai ver, quase todos os casos que nós analisamos nesse livro, elas foram vigiadas, foram presas, perseguidas pelos capitães do mato, que vão atuar junto com as forças militares aqui de Minas Gerais, né? Então, você tem, além da igreja da Inquisição, as forças militares invadindo os terreiros, queimando, destruindo. Como a Inquisição é uma instituição jurídica, ela tem uma faceta, né, que se ampara em códigos legais, ritmo processual, né, produz um processo, né, a denúncia leva a um processo, a um sumário, e aí a Inquisição precisa das provas de que elas estavam fazendo pacto com o demônio. Com isso, no caso, um dos casos, que é o de Paracatu, a gente tem um auto de corpo de delito do espaço de culto. Para nós, é muito rico em termos de evidência. Por quê? Eles vão listar tudo que eles encontram, a configuração do terreiro, e muitas pessoas vigiavam elas, né? Inclusive pessoas libertas, né, que vão sendo cooptadas por esse sistema repressivo. A Inquisição se alimenta dos conflitos que acontecem dentro da comunidade negra e vão detalhando muito como o tambor era produzido, quem produzia os tambores, quem produzia o atabaque, quem trazia as oferendas, quem ajudava quem e quem era a liderança, né? Isso era muito importante ser identificado. E a gente consegue ver, lendo isso a contrapelo, porque a linguagem da Inquisição é uma linguagem demonizadora. Vai associar toda essa riqueza aqui cultural ao demônio. Então, nós, historiadores, vamos para esse arquivo colonial, mas nós vamos ler ele a contrapelo, porque a gente estuda a história da África, a gente sabe o que está acontecendo na África, a gente conhece um pouco as culturas africanas, e aí a gente vai ler essa documentação a contrapelo e ajudar o leitor a se aproximar desse universo, né? No caso específico da serpente, nós não temos a descrição detalhada de um culto aqui em Minas Gerais, mas nós temos um resumo que foi produzido por um comissário da Inquisição, que atuava em Sabará, na região de Rio das Pedras, em que, após colher vários depoimentos sobre um casal, que é a Teresa Rodrigues e o Manuel Mina, ele vai elaborar um relatório com base nos depoimentos e mandar para a Inquisição. Eu queria chamar a atenção para um fato que, pegando outros documentos dele na Torre do Tombo, eu consegui recuperar a trajetória dele, quando ele chegou em Minas, desde quando ele estava atuando aqui. No caso de Sabará, fazia 30 anos que ele estava atuando ali. Ele era a maior autoridade eclesiástica da comarca, ele era vigário da vara, e ele era agente da Inquisição. Então, sei o ano que ele se tornou agente da Inquisição, conheço toda a trajetória dele, e pude perceber que, quando ele produz esse registro, fazia 30 anos que ele estava invadindo terreiros, né? E aí ele vai elaborar uma leitura etnicizante desses cultos. Ele vai dizer o seguinte: a denunciada Teresa Rodrigues, preta, natural da Costa da Mina, e o denunciado Manuel Mina, escravo de Carlos Antônio, ambos são muito infamados de feiticeiros e que usam de malefícios e danças de seus bangalês ocultos com os paus pintados, os quais se não acharam na ocasião em que os capitães do mato prenderam o dito Manuel Mina em casa da dita negra Teresa Rodrigues. Somente se acharam várias coisas imundas, raízes, folhas e carne seca, o que tudo recebi em uma panela e mandei queimar. Então, é uma linguagem muito detratante, né, reduzindo
essa riqueza cultural, mas eu chamo a atenção para esse trecho final. Ele diz assim: quanto aos paus pintados, portanto, arte sacra, persuado-me serem figuras de certas cobras que alguns dos gentios daquela costa da mina adoram por seus deuses. Né? Ou seja, ele já sabia que nessa região de Sabará havia o culto à serpente. Né? São povos que cultuam os voduns, são da costa da mina, a gente conhece a demografia dessa população aqui, e a gente sabe que está tendo uma crise, né, política, militar, social muito grande naquela região do litoral do Golfo do Benin, onde o vodum da serpente é cultuado. Então, esses povos, quando eles chegam aqui em Minas, eles não vão abrir mão dessas culturas. Né? Mesmo porque, no caso das sacerdotisas, elas são escarificadas no processo de iniciação, né, na fase final do processo, antes da saída pública, antes da festa em que elas são apresentadas para toda a comunidade após o período de reclusão, elas recebem escarificações de serpentes. Né? Então, quando essa população chega em Minas Gerais, os corpos dessas pessoas estão sendo lidos a partir dessas referências culturais. Né? Então, seria fácil para essa população, aqui em Diamantina, eles são 3/4 dos escravizados em alguns contextos. Seria muito fácil reconhecer quem é sacerdotisa desse culto. Então, e esse agente da Inquisição, ele deixa claro também como é que os africanos estão construindo o mundo visual africano aqui em Minas Gerais. Essa arte sacra está circulando, ela faz parte da vida das pessoas. As pessoas veem essas figuras de cobras. Né? Então, tem uma criação, né, artística por trás de tudo isso. E, a partir disso, que elas vão interpretar o catolicismo. Por quê? Elas também nos dão uma lição de tolerância religiosa. A Inquisição, a religião católica, ela é monoteísta, ela não admite dissidências. Ela precisa ser única. Né? No caso das religiões africanas, elas são muito abertas ao novo. Estou pensando aqui o sistema de crenças voduns, mas também eu acho que na área iorubá a gente vai ter um fenômeno semelhante, na África Centro-Ocidental, Congo e Angola também. Foi muito fácil para eles absorver o cristianismo, né, transformando o cristianismo num cristianismo negro, africano. Isso nos oferece uma chave de leitura, né, pensando também nas adaptações que acontecem a esse novo contexto, porque os africanos eles incorporam coisas novas, o catolicismo é uma dessas coisas novas. Né? No caso aqui da região onde nós estamos, isso abre uma chave de leitura para a gente, não está passando o slide, para a gente entender o que está por trás dessas igrejas do Rosário que nós vemos tanto. Né? Aqui em Diamantino, nós estamos do lado de uma igreja do Rosário dos Pretos. Essa documentação também oferece uma chave de leitura para a gente pensar essas igrejas, essas comunidades que estão se formando a partir desses cultos, porque o tráfico é muito violento, é muito disruptivo, mas, por meio desses cultos, eles conseguem repor algum nível, né, dessa vida social em bases africanas. E, no caso das igrejas do Rosário, nós temos muita documentação eclesiástica, né, mostrando a vida deles na Igreja do Rosário, mas também nós temos a documentação da Inquisição mostrando o outro lado, né, a permanência desse sistema. E aí, alguns depoimentos, no caso de Paracatu, né, nós temos um processo bastante detalhado, nós vamos ter uma testemunha que vai dar uma pista para a gente ver como é que elas estão absorvendo o cristianismo a partir do vodum. Né? Tem um depoimento da Rosa Pinheiro, ela é preta forra, natural da Costa da Mina, vivia em Paracatu, e aí eu leio a transcrição do documento. Né? E perguntada ela, testemunha, pelo conteúdo no sumário retro, disse que sabia que nas vizinhanças deste arraial havia uma casa nas cabeceiras de um córrego que deságua no córrego rico, a qual era de uma preta cujo nome ignora, o qual podia declarar Benta Teodora de Jesus, moradora na rua de Goiás, na qual casa, todas as noites de sábados, se ajuntavam vários negros e negras, forras e cativos em um folguedo. E, tendo ela testemunha notícia desse folguedo que se faziam, e diziam algumas coisas contra a Santa Fé, viera ela testemunha dar parte ao reverendo doutor vigário-geral para ele dar o remédio. Aí eu vou pular para o trecho em que aparece uma chave muito interessante para a gente pensar o catolicismo negro. Né?
E nessa ocasião se ajuntaram grande quantidade de negros e negras, forros e cativos, e os achou dançando na mesma casa ao som de um tambor e tabaque, em que faziam várias macaquices e movimentos com algumas palavras que ela não entendia por falar na sua língua de Courá. E tinha na mesma casa uma cozinha, onde ela, testemunha, não entrou e nem viu o que estava dentro dela, mas que viu saía de lá uma preta forra, por nome Josefa Maria, embrulhada em umas chitas velhas, e entrava na dança em que proferia algumas palavras que encontrava a nossa santa fé, e outras que ela não entendeu, e na mesma dança se fingia de morta, caindo no chão, e outras a pegavam e a levaram para dentro de tal camarinha. E depois dessa dança, saía uma que se chamava Quitéria, e essa subia em cima da casa e se punha a pregar pela sua língua, dizendo que era Deus, e que era filha de Nossa Senhora do Rosário e de Santo Antônio, e que o santo da sua terra estivera 7 anos de joelhos diante de Nossa Senhora do Rosário para lhe dar licença para vir a essa terra. E que cá já estava e trouxeram uma carta de Roma para nessas minas se lhe fazer uma igreja, e que o reverendo doutor visitador lhe rasgara, e que agora deve vir outra de Roma para fazer igreja e o pôr nela. E que estando a carta na igreja, o reverendo doutor visitador lhe rasgara. Isso aqui é uma chave muito rica para a gente pensar como é que elas estão absorvendo o catolicismo. Tudo nos leva a crer, né? Pelo menos trabalhar com a hipótese de que elas estão absorvendo o cristianismo, Santo Antônio, Nossa Senhora do Rosário, dentro do panteão Vodun, né? E tem uma outra preciosidade dos arquivos mineiros que nos ajuda também a ver isso, que é um dicionário da língua geral da mina, né? Que era o sistema de comunicação que havia aqui entre esses africanos da costa da mina. São línguas bé, elas têm níveis muito profundos de intercompreensão. É possível um sistema de comunicação entre eles, né? E aí tem um português, que é o Peixoto, que morava em Ouro Preto e fez um dicionário. Ele convivia muito com elas. A Ivana Lima tem mostrado isso. E aí ele vai traduzir, construir um vocabulário para a língua mina, né? E aí ele vai colocar alguns termos que nós exploramos no livro. Ele diz assim: como é que eles falam quaresma, né? Vodunku. Como é que eles falam igreja? Avodun Churre. Como é que eles falam contas de rezar, o rosário? Avodunge. Como é que eles falam Páscoa? Avodunri. Como é que eles falam domingo? Avodunzambê. Como é que eles falam dia santo? Avodunzampê. Como é que eles falam padre? Avoduno, que é o sacerdote do Vodun, né? Como é que eles falam Nosso Senhor? Ihavovu Vodun. Ou seja, todos esses termos que descrevem a Igreja Católica, o funcionamento do tempo sagrado na Igreja Católica, ele está sendo lido, né, a partir dos conceitos, dos valores, do sistema de crença que eles trazem da África. Eles estão adaptando ao novo contexto, porque não é uma transposição intacta, há muito processo de negociação, de perdas, de rupturas e recomposição, né? E o catolicismo é algo que faz parte da vida delas também. É algo que tem uma importância social. Elas querem ser coroadas rainha do Rosário, porque aqui na América Portuguesa a religião católica é importante, a igreja tem muita força, e elas estão sendo coroadas rainhas do Rosário, sendo aceitas na comunidade negra, nas comunidades africanas, porque elas são também lideranças conforme o sistema que valida uma liderança Vodun. Então, a gente pode pensar, levantar hipóteses de que, a princípio, as escarificações delas, né, indicavam que elas eram lideranças no contexto africano, mas também as narrativas de origem. Eles dizem a linhagem a qual eles pertenciam na África. Eles não são iguais, eles se veem a partir das hierarquias também que estão em voga na África, né? Eles têm história. O que esse livro está querendo mostrar? O nosso esforço passa muito por isso, é substituir história pela raça. Porque quando a gente racializa a África como o território negro da raça, a gente coloca a África num lugar homogêneo
E a gente não consegue ver as especificidades, o processo histórico de transformação, de acomodação, etc., né, que vai complexificar a nossa forma de entender a África. Eles não são definidos pela cor da pele. Eles são definidos pelas suas identidades, pelo seu pertencimento político, étnico, pelas linhagens. Ou seja, a África é universal. A África tem uma história complexa como todos os povos. Os africanos têm uma história complexa como todos os povos, né? Então, esse livro passa um pouco por isso, porque o racismo religioso faz com que a gente não pense sobre essas questões, né? No caso de Minas Gerais, ainda é muito difícil pensar Minas Gerais como a capitania negra africana. No Brasil, isso foi mais associado à Bahia. A Bahia é o território da africanidade, né? O que essa documentação que está nos arquivos nos mostra é que, na verdade, Minas é muito africana, mas são muitas Áfricas. A gente tentou trazer aqui uma África que é menos conhecida, muito estigmatizada, né, que é a África Vodun, é a África que na Bahia é a África Jeje, né, que em Minas Gerais são os povos da Costa da Mina, que são descritos a partir de uma multiplicidade de termos. Então, o nosso esforço passa por interferir no presente. É claro que nós estamos falando do século XVIII, mas, quando a gente coloca a história no lugar da raça, a gente consegue ultrapassar o racismo religioso e recuperar essa riqueza cultural, essa riqueza política, essa riqueza artística, porque eles estão produzindo obras de arte aqui em Minas Gerais, tem ferreiros, tem artistas que estão sendo trazidos pelo tráfico, que estão interferindo e que estão também construindo um mecenato negro. Quando a gente olha esse patrimônio aqui, né, a gente associa ao patrimônio colonial, claro, é um contexto colonial, mas isso aqui é um patrimônio, né, financiado por dinheiro dos libertos africanos, porque tem uma liberdade negra, né, no contexto escravista que é super importante. Então, tem uma preocupação o tempo todo em pensar também esses diálogos com o presente. E aí a alegria de ver o trabalho da Viradouro, por meio de toda essa pesquisa, né, que culmina lá nos terreiros da Bahia, nos terreiros Jeje, é uma contribuição imensa, porque eles conseguem deslocar essa riqueza cultural, política, social, desse lugar estigmatizante, né, que associa essas manifestações culturais ao demônio, e desloca isso para um outro lugar. A Escola de Samba Viradouro colocou a cultura vodun num outro patamar, né? Eu acho que isso vai dar muitos frutos, porque isso vai ser trabalhado nas escolas, né? Isso vai fomentar a Lei 10.639, né? Professores estão lutando pela implementação da lei, e eu acho que isso aqui é uma explosão de referências que vai ajudar nisso, né? Você vai acessar essa cultura africana por uma chave nova, né? Que ultrapassa esse racismo religioso que está subjacente a essas fontes, né? E com o apoio da historiografia sobre a África, a gente quer o tempo todo ler isso a contrapelo, né, e trazer isso para a população em geral. Então, foi uma alegria imensa ver a Viradouro levando isso para a avenida, né, sendo transmitido para todo o país, com todo aquele brilhantismo que vocês viram, né, arrepia ver esse desfile. Eu estava comentando com o Gustavo que todo desfile, né, ele é a serpente em movimento, que tem uma leveza ali, né? Desde o samba, de toda a dimensão estética do desfile, a forma como os adereços são colocados, as fantasias são leves, as pessoas estão sempre em movimento, né, naquele tom que a comissão de frente deu. Então, foi uma alegria imensa. Eu acho que muitos trabalhos ainda precisam ser feitos. No caso de Minas Gerais, que concentrou uma imensa população africana, tanto no século XVIII como no século XIX, nós temos um compromisso, né, eu acho que de reparação histórica, que é trazer essas histórias para o público. A universidade tem que assumir esse compromisso. Eu acho que aqui é um fragmento, né? Muitas outras pesquisas precisam ser feitas, porque são muitos povos. A gente pegou uma região, tem muita coisa ainda para ser descoberta nos arquivos, e as fontes são aqui transcritas, com uma série de aparatos que auxiliam o leitor, né, que quer se aprofundar nesse mundo, e a gente dá muitas referências, né? A bibliografia que a gente usou, etc., toda citada aqui. Eu acho que as pessoas podem pegar esses livros e
né, e entrar nos arquivos, eu não digo só da Torre do Tombo, porque os processos ligados à Inquisição estão na Torre do Tombo, né? Eu comecei a fazer pesquisa na Torre do Tombo em 2006, quando eu tive uma bolsa do Instituto Camões. Voltei várias vezes, meu doutorado também foi feito muito com base na documentação da Torre do Tombo, mas nós temos os arquivos mineiros, né? Aqui em Diamantina tem muita documentação, as pesquisas da Júnia Furtado mostram muito isso, tem vários outros historiadores. Na região de Sabará, Ouro Preto, Paracatu, Pitangui, enfim, São João del Rei, nós temos muitos arquivos em Minas Gerais. Por quê? Porque a coroa precisava controlar o fluxo do ouro, evitar a evasão fiscal, controlar socialmente essa população. No caso de Diamantina, eu tenho publicado alguns textos sobre isso, a coroa passou a usar as escarificações para conseguir diferenciar o escravizado do outro. Então, a gente consegue escrever sobre as escarificações, como é que o corpo deles é indexado no arquivo, como é que a gente pode ler isso a contrapelo também. Ou seja, é um mundo africano, né, formado por muitas Áfricas, que está aí nos arquivos esperando os historiadores com perguntas, né, com uma nova imaginação historiográfica, porque as fontes não falam por si, né? É só com muita imaginação historiográfica que a gente chega lá. E desde a década de 80, felizmente, as lutas do movimento negro, né, culminaram em uma série de políticas públicas que nos ajudam hoje a colocar novas perguntas sobre esse passado. Historiadores, né, de diferentes orientações, e agora com as cotas, muitos pesquisadores negros engajados nessas agendas de pesquisa, né, estão colocando novas perguntas, e a gente começa a ter essa multiplicidade de narrativas que é tão importante para a gente pensar esse passado colonial a partir de uma chave nova, né? Então, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, conversando sobre o livro.